Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de uma afirmação muito constante que aparece várias vezes em livros didáticos e até mesmo em vídeos do YouTube, em aulas, em videoaulas para Enem e outras coisas, falando que a igreja controlava a mente das pessoas na Idade Média. Não há como nós falarmos sobre isso sem nós falarmos sobre a fé do cristão, a fé do católico na Idade Média. Então, para isso, eu vou pedir que você já curta este vídeo, já deixa aqui seu like e já comente também o que você acha desse tema e quais outras ideias você gostaria de que eu respondesse a respeito da Idade Média. Lembrando que quem quer aprender sobre a Idade Média, eu estarei lançando meu novo curso, A História da Idade Média para Crianças, um curso voltado tanto para crianças como também para adultos, para os pais e filhos aprenderem juntos sobre a Idade Média. É só você clicar no link fixado aqui no primeiro comentário para você poder conhecer cada vez mais esse período histórico importantíssimo, tá? Então coloque ali os seus dados, entre dentro do grupo VIP do WhatsApp, onde vai ser passada todas as informações do curso. Então vamos lá, vamos responder essa dúvida. A igreja controlava a mente das pessoas? Bom, meus caros, a afirmação é claro que não. Porque para você trazer a ideia de que a igreja controlava a mente das pessoas, você precisa primeiro ter um meio de ação para exercer este controle. E na Idade Média, nós não tínhamos veículos tecnológicos de imprensa, de comunicação e até mesmo de controle suficientes para exercer um controle de uma população inteira ou de uma determinada localidade. Porque veja, hoje é possível sim controlar a mente das pessoas através da propaganda, através da mídia, através das notícias. Você pode condicionar como as pessoas devem pensar, você pode controlar os comportamentos dela, como muito bem escreve o livro, o Pascal Bernardinel escreve no livro O Maquiavel, o Pedagogo. Hoje você tem meios, através da mídia, das comunicações, das notícias, da tecnologia, da internet, do 4G, do 5G, enfim, você tem meios de controlar a população. Agora, na Idade Média, meus caros, isso era realmente impossível. Veja, há informações de que documentos papais que saíam de Roma levavam cerca de 150 a 200 anos para chegar ao norte da Inglaterra. Você imagine como a igreja ela iria controlar a Europa, controlar a mente das pessoas, se um documento, uma afirmação que ela colocasse, uma doutrina, levasse 200 anos para chegar. Nós temos que lembrar que na Idade Média não haviam ruas, não haviam pontes, era um modelo descentralizado. Então, os feudos, eles não tinham uma sintonia entre todos. Havia, inclusive, formas totalmente separadas uma das outras dos feudos. Os feudos, eles tinham autonomias próprias. Então não havia como você exercer um controle, não havia meios para isso. Outro ponto importante é a respeito do calendário. Quando o Papa convocou Dionísio, o jovem, para datar a data de Cristo no século VI, quando Cristo nasceu, ali no ano 525, a partir do ano 525 se contou o zero, se levou quase 500 anos para que tudo isso entrasse em conformidade na Europa católica. Enquanto isso, o pessoal estava contando ainda as datas a partir da fundação das cidades, principalmente da fundação de Roma. Então, meus caros, quando nós escutamos esse tipo de afirmação, são de pessoas que desconhecem totalmente a Idade Média, desconhecem a cultura medieval, desconhecem totalmente como que era aquele período e fazem análises anacrônicas. O que é anacrônico? É você analisar o passado a partir de concepções do presente. Então hoje, olhando a internet, olhando as comunicações, olhando os jornais, eu consigo imaginar a possibilidade da Idade Média também controlar as mentes. Porém,
Isso é totalmente anacrônico, porque na Idade Média não tinha nenhum desses veículos, não tinha nenhuma dessas tecnologias, nenhum desses meios de comunicações atuais. Então nós precisamos sempre olhar para o passado com uma visão do passado, senão nós estaremos cometendo o erro mais terrível da história, que é muito cometido por historiadores que analisam a Idade Média, que é o anacronismo. Além disso, nós precisamos entender a importância da igreja e da fé do indivíduo na Idade Média. Primeira coisa, o que é a fé? Tá? A fé é um ato da inteligência. São Tomás de Aquino já deixou isso muito claro dentro da Suma Teológica. A fé é um ato da inteligência, não é um fato da emoção, não é um fato de um sentimento, é um fato da inteligência. A fé é uma virtude que ela ilumina a inteligência. Quando você conhece algo, você então tem uma iluminação na sua inteligência e você passa a ver aquilo que você não via antes. Essa fé ilumina a sua inteligência e convida a sua vontade a mudar. Então você se converte. É desse jeito que a virtude da fé atua dentro da nossa alma. Ela ilumina a nossa inteligência e convida a nossa vontade. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, que é católico, que é cristão, você tinha uma vida X, que você conheceu a Cristo e você abandonou aqueles atos, aquelas visões, aqueles pensamentos, aquelas atitudes, aqueles gostos e passou a ter uma nova vida. Sem ninguém te obrigar, ninguém amarrou uma corda em você e obrigou, você precisa crer nisso, você precisa abandonar isso, você precisa deixar de se vestir assim. Não, foi um ato próprio, individual, no qual você teve uma iluminação da sua inteligência e de repente você olhou, mas nossa, como é que eu gostava de escutar esse tipo de música, como é que eu gostava de ler esse tipo de livro. Foi um ato da própria fé dentro de você, dentro da sua inteligência, que mudou a sua vida, que fez com que você tivesse uma metanoia, uma conversão, né, uma mudança de vida. Veja, isso que aconteceu com você, aconteceu comigo, também aconteceu com os indígenas aqui no Brasil, também aconteceu com os cristãos na Idade Média, que antes de serem cristãos eram pagãos, que possuíam vários deuses politeístas, que possuíam inúmeras crenças, faziam sacrifícios humanos, enfim. Mas quando o evangelizador passou para eles e mudou a vida deles, eles se converteram. Esse ato de conversão fez com que eles olhassem para a igreja com um amor muito grande, olhassem para os missionários da igreja com um amor muito grande. Então a igreja se tornou o centro intelectual, o centro cultural da Idade Média, porque foi ela a instituição que converteu estes bárbaros, que apresentou a verdade para eles, que os civilizou, herdando do mundo antigo aquilo que existia da filosofia, da organização, do direito, de tudo que existia no mundo greco-romano, no mundo helenístico, que havia de bom. A igreja apresenta para os povos pagãos nórdicos que haviam tomado o território do Império Romano e que agora não conheciam aquilo e que estavam totalmente desordenados. A igreja os ordena, a igreja os conduz, a igreja os orienta, e isso faz com que a instituição católica se torne a Mater Ecclesiae, a mãe da sociedade medieval. Não por uma imposição, mas pelo fato dela ser respeitada pelos pagãos que se converteram e se tornaram cristãos. E essa conversão, ela não foi uma imposição, ela não foi uma ideologia, ela foi um ato da realidade que atingiu eles, a fé iluminou a inteligência deles, convidou a vontade deles e eles mudaram de vida. Porém, para o ateu, para o naturalista, para o marxista, que não acredita na existência da alma, que não acredita na existência da verdade, isso tudo é balela, isso tudo é besteira. Mas isso que esses caras falam é irreal, porque a alma existe, a verdade existe. Se a verdade não existisse, então não haveria nem a necessidade de ter algum conhecimento, de se estudar alguma coisa. Porque, para se estudar e ter o conhecimento de algo, se faz um pressuposto de que algo seja verdade, algo esteja certo diferente de algo que esteja errado. Senão não faz sentido eu estudar absolutamente nada. Porém, os naturalistas, eles relativizam os discursos de todos os outros, porém o discurso deles é absoluto. Esses naturalistas, eles não conseguem perceber que a fé, ela existe, que a fé, ela atua na alma do indivíduo e da mesma forma que ela atua na alma do indivíduo, ela pode atuar num grupo de indivíduos.
fazendo com que ela atue dentro da vida de uma sociedade inteira, que foi exatamente o que aconteceu dentro da Idade Média. Aqueles homens, eles viveram o cristianismo de uma maneira tão verdadeira que a sociedade inteira era católica, fazendo com que aquela sociedade ela fosse teocêntrica. O que é ser teocêntrico? É colocar Deus no centro da sociedade. Então eles colocaram Deus dentro da sociedade e fizeram com que Deus fosse ali o meio para que eles conduzissem todos os seus atos na sua vida social, na sua vida política, na sua vida econômica, na sua vida pública, na sua vida privada. A igreja era a instituição que conduzia estes povos. Isso não foi feito de uma maneira impositiva, forçada, porque a igreja não tinha meios. Você dizer que a igreja controlava a mente das pessoas na Idade Média é a mesma coisa de você acreditar em hipnose global, em que a igreja, ela de alguma maneira, quando batia os sinos, atingir uma frequência dentro da cabeça da pessoa que controlava a mente dela, virava um zumbi, que nem o do Resident Evil 4 lá, né? Do Leon lá, não lembro qual era o personagem lá que ia num lugar, num feudozinho lá da Espanha ou da América Latina, não sei, que todo mundo era controlado lá por um cara que tinha uma igreja lá. Enfim, gente, isso aí tudo é loucura, porque não faz sentido. Então, o que acontece? Na Idade Média, a fé dos cristãos era uma fé muito mais verdadeira, ao ponto das pessoas, quando morrerem, doarem terras à igreja, doarem terrenos gigantescos para a igreja, porque eles sabiam que o papel da igreja era um papel eterno, que iria realizar uma missão de mudança da sociedade inteira. Então eles entregavam aquilo para a igreja, aquilo que era deles, quando eles morriam, entregavam para a igreja como testamento, partes de terra para a igreja, porque eles sabiam que a igreja iria viver eternamente, iria existir eternamente e queria conduzir aquilo ali, né, para o povo. Eternamente não, perdão, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Os cristãos, eles tinham uma fé tão grande na Idade Média ao ponto deles se entregarem para as cruzadas, de morrerem pelos ensinamentos da igreja, de lutarem em uma guerra em prol da defesa da fé, não da defesa de questões territoriais, políticas, econômicas, mas da defesa da fé. Então, como os marxistas, os naturalistas, os positivistas, todos aqueles que seguem uma visão de uma escola histórica que não parte do pressuposto de que a ação da providência divina é própria dentro da história, que ela é possível dentro da realidade, eles acabam dando essas afirmações totalmente absurdas e que nós precisamos ter o conhecimento da realidade local lá da Idade Média, né, do tempo medieval, não do local espaço, mas do local tempo, para entender a Idade Média dentro da Idade Média, entender a Idade Média dentro do tempo medieval. Quando a gente observa isso e traz a ideia de que, sim, Deus pode agir na história, que a fé existe, que a fé ilumina a inteligência das pessoas, ela muda a vida das pessoas, as coisas passam a fazer sentido. E é dessa maneira que o seu filho precisa entender a história, o seu sobrinho, o seu primo, o seu irmão e você. Por isso eu quero convidar você a fazer a sua inscrição agora mesmo aqui para o meu novo curso História da Idade Média para Crianças, um curso voltado para pais e filhos, no qual, além de você conhecer toda a Idade Média, desde o seu início até a sua decadência, você também vai receber um livro na sua casa, o livro História do Mundo para Crianças, volume 2. Então, faça a sua inscrição agora mesmo e não perca essa chance. Eu espero por você, espero que o vídeo também tenha ajudado você. Um abraço e Deus abençoe.